Olá, meus amados amigos e irmãos, graça e paz. Boletim Primeira Igreja Batista em Muqui, dia 20 de outubro de 2024. Eu quero ler o texto que saiu no editorial desse boletim e quero convidá-lo a ficar comigo por alguns poucos minutos. O texto tem como tema: os convidados não eram dignos. Está baseado em Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Preste bastante atenção. Diz assim: em uma pequena vila, um homem rico decidiu dar um grande banquete. A mesa estava preparada com todo esmero, pratos refinados, as melhores bebidas, uma fartura que enchia os olhos e aquecia o coração. Tudo estava pronto e os convites foram enviados aos que eram considerados dignos, aqueles que faziam parte da elite, pessoas influentes e bem vistas pela sociedade. O banquete seria uma celebração inesquecível, um momento de alegria e honra para todos os presentes. Mas, um a um, os convidados começaram a dar desculpas para não irem. Um disse que havia comprado um campo e precisava ir vê-lo. Outro alegou que tinha acabado de adquirir 5 juntas de boi e precisava experimentá-las. Um terceiro informou que havia se casado e por isso não poderia comparecer. Desculpas atrás de desculpas e a mesa permanecia vazia. O dono da festa, indignado com a rejeição, tomou uma decisão inesperada. Vão depressa às ruas e becos da cidade, tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, ordenou ele aos servos. E assim foi feito. Aqueles que nunca imaginariam ser convidados para um banquete tão grandioso, começaram a ocupar os lugares de honra. Pessoas simples, marginalizadas, gente sem nome ou status, agora partilhavam de uma refeição que os convidados originais haviam desprezado. Ao final, o banquete estava cheio. O dono da festa, agora cercado por pessoas que jamais esperaria ver em sua festa, em sua mesa, declarou algo impressionante: os primeiros convidados não eram dignos. Essa história, contada por Jesus em Lucas 14, 16 a 24, é um retrato claro da inversão do reino de Deus. Aqueles que aparentemente eram os mais preparados, os mais dignos, foram os que rejeitaram o convite. Suas desculpas demonstravam que para eles as coisas desse mundo, propriedades, negócios e até relacionamentos, eram mais importantes do que o chamado de Deus. A mesa da graça estava diante deles, mas eles preferiram as distrações da vida. E assim, aqueles que eram considerados indignos pela sociedade, os marginalizados, os esquecidos, os que não tinham nada a oferecer, foram chamados para o lugar de honra. Eles não tinham desculpas. Eles sabiam da sua necessidade, sabiam que não mereciam estar ali, mas aceitaram o convite com alegria. Esta parábola nos faz refletir profundamente sobre o nosso lugar diante de Deus. Quantas vezes em nossa vida não agimos como os primeiros convidados? Quantas vezes não rejeitamos o convite de Deus para participar de sua comunhão porque nós estamos ocupados demais com os nossos próprios interesses? E o mais doloroso é pensar que, em muitos casos, fazemos isso sem perceber, como se o convite pudesse esperar, como se sempre houvesse tempo. A grande verdade é que a dignidade no reino de Deus não está no status, não está nas posses, mas está na disposição do coração em atender ao seu chamado, o chamado de Deus. Aqueles que achavam que eram dignos se afastaram
E os que se consideravam indignos, mas aceitaram o convite, foram os que se sentaram à mesa. A crônica dessa parábola é uma chamada para acordarmos, nós acordarmos. Deus nos convida todos os dias para participar da sua presença, para nos sentarmos à mesa com Ele. O convite está diante de nós, mas será que em nossas correrias diárias estamos aceitando ou dando desculpas? Que não sejamos aqueles que desprezam o convite divino, mas sim os que correm para a mesa, reconhecendo que, embora indignos, somos chamados pela graça incompreensível de Deus. No final das contas, a verdadeira dignidade está em quem aceita o convite, porque no reino de Deus, os que se acham dignos demais podem acabar ficando de fora. Pense nisso, pensemos nisso e busquemos todos os dias estar na presença de Deus. Ele nos convida a isso. Amém.